Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Depósito da Fé. Esta é a aula sobre Abraão e Sara, os nossos primeiros pais, digamos assim. O relato de Abraão, em comparação com os anteriores, é o mais extenso, é mais detalhado, parece ser mais histórico. Tá? Então, já começa a parecer que, a partir daqui, né, nós temos um relato um pouco menos mitológico, mesmo assim carregado de símbolos. E nós vamos ver, tá? Nós vamos ver isso aqui, né? Que o relato de Abraão também é cheio de símbolos e também é uma mitologia revelada, apesar de ser menos imagético, digamos assim, essa é a palavra, é menos imagético do que os anteriores, né? Ele parece ser um pouco mais linear, tem mais uma historicidade ali sendo descrita. Até porque Abraão é um dos personagens centrais, né, para o povo judeu e, de certa forma, também para nós cristãos, né? Porque é o nosso primeiro pai, o pai na fé, né? Quando se fala do Deus, de qual é o Deus, né? Em meio a tantas culturas, a tantas civilizações, tanto monoteístas quanto politeístas, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. De Abraão, Isaac e Jacó. Não se fala o Deus de Adão, o Deus de Sete, o Deus de Noé, né? Se fala de Abraão. Primeiro, né, porque parece ser o primeiro histórico, e segundo, porque ele é aquele que teve fé. É aquele que teve fé. Porque, segundo a carta aos Hebreus, o que é a fé? É o fundamento da esperança, a certeza acerca daquilo que não se vê. Os anteriores, eles tiveram um contato mais próximo com Deus, né? Adão, segundo o relato da Sagrada Escritura, convivia com Deus. Os seus sucessores tiveram contato com ele, certo? Depois nós vimos o dilúvio e as pessoas que tiveram contato com esse dilúvio, que viram esse dilúvio, etc. Segundo a genealogia, aqui do final do capítulo 11 do Gênesis, se a gente for fazer as contas, Abrão, ele conheceu Noé. Né? Pela lógica, ele conheceu Noé e os seus descendentes. Então ele teve uma espécie de contato. Mas mesmo assim, ele passa por um caminho diferente. Passa por um caminho diferente. E ele é provado de forma diferente. Porque os seus antecessores, eles são imagens daquelas experiências primordiais que nós vivemos, a criação, a corrupção, né, a restauração da humanidade. Já Adão não, perdão, já Abraão não. Abraão é aquele que tem fé. E, tá, o que é a fé? Né? O que é a diferença de fé para crença? Crença é aquilo que você defende, certo? Quando você tem uma crença, é aquilo que você tem argumentos para você defender. É uma espécie de, em termos modernos, é uma ideologia, certo? A crença é uma ideologia, é aquilo que você defende. Mas a fé verdadeira é aquilo para o qual se vive. Mesmo você não tendo argumentos para defender, né, que deveríamos ter, tá? Deveríamos ter. São Pedro ele fala: estejam sempre dispostos a dar as razões da sua fé a quem vos pedir. Né? Então a gente precisa também aprender a defender a fé. Mas fé é aquilo para o qual se vive, é aquilo que a gente vive. E nós vamos ver aqui agora o exemplo de uma primeira pessoa que tem de fato fé, certo? Que é o fundamento da sua esperança, a certeza acerca daquilo que ele não vê. Vamos ver isso na prática. Então, o capítulo 12 do Gênesis já começa com a vocação de Abrão. Deus chama Abrão. E eu não peguei o mapa hoje, mas depois eu mando a foto lá no grupo, certo? Que Taré, o pai de Abrão, né, junto com Abrão e com seus parentes próximos, eles subiram, eles fizeram uma viagem, certo? Da terra de onde eles estavam até de Ur dos Caldeus, né, até a terra de seu povo, até Arã, certo? Houve uma subida muito longa. E agora Deus chama Abrão para descer novamente, mas não para a terra onde eles estavam,
mas para a terra de Canaã, certo? Então Abraão ele percorre quase a mesma distância que ele percorreu com seu pai, agora sem o seu pai. Só Abraão, sua esposa Sara e Ló, o seu sobrinho, né, que ele chama de irmão, porque na língua hebraica não existia uma palavra para cada tipo de parentesco, para primo, para tio, para irmão verdadeiro, né? Tudo era chamado de irmão, todos eram chamados de irmãos. Então Abraão chama Ló de irmão, por isso, certo? Então ele desce, ele quer fazer uma descida, ele precisa fazer uma descida, porque Deus mandou, sai da tua terra e vai para onde eu te mandar. Aqui, Abraão tinha 75 anos quando Deus o vocacionou. E 7 mais 5 dá 12, certo? Um número de completude. Abraão é um homem completo. Abrão, certo? Abrão é um homem íntegro, um homem completo, que precisa fazer uma peregrinação. Precisa agora mostrar que tem fé, que Deus o chamou e ele vai obedecer, certo? Esse estado de peregrinação daquele que desce é já a imagem daquilo que nós devemos ser, daquilo que nós somos, peregrinos neste mundo, a caminho da terra prometida. Só que essa nossa peregrinação, ela não é ainda uma subida. A gente precisa primeiro descer. Antes de subir, precisamos descer. Descer para o mais profundo de nós mesmos. Fazer essa descida. A descida é um pouco semelhante com a descida de Dante, né? Na Divina Comédia. Dante primeiro desce os infernos, depois sobe a montanha do purgatório e, enfim, ascende aos céus. A gente precisa fazer esse movimento, primeiro de descida, ao mais profundo de nós, como Abraão que desce até Canaã. E aqui, uma pessoa perguntou no grupo, né, por que que Noé, quando ficou nu, ele amaldiçoou o filho de Cã, ao invés de ter amaldiçoado de fato Cã. Né? Ele disse, maldito seja Canaã, que é o descendente que não estava lá, provavelmente, e que não viu a nudez de Noé. E aqui nós temos uma das respostas, certo? A Sagrada Escritura, ela se explica, não de forma direta, né? Porque não está aqui, e foi por isso que... Não, mas vamos lá. Quando Deus chama Abrão, ele chama para que Abrão tome posse da terra de Canaã. Né? Cadê? Perdi o versículo. Mas enfim, Deus chama Abrão, e quando Abrão está numa região ali alta, está, né, tá descendo, mas está numa região um pouco alta, ele consegue avistar, e Deus fala, é essa a terra que eu vou te dar. Eu vou te dar por herança. Então Deus está cumprindo aquilo que Noé prometeu. Canaã vai ser servo dos seus irmãos. E o servo dos servos. Porque Canaã constrói uma cidade e essa cidade agora vai para a mão de um descendente de Sem. Que Abraão é descendente de Sem. A terra não vai ser mais deles. Deus está prometendo para Abraão. Abraão vai tomar posse. Ele vai ser o dono. Certo? Então Canaã vai servir os seus irmãos. Está a serviço. E também porque, né, os descendentes de Cã, assim como os descendentes de Caim, são aqueles que de fato constroem posses, constroem edificações aqui nesse mundo. E os descendentes de Sete, os descendentes de Sem, são aqueles que peregrinam, que passam por dificuldades e ganham terras, como imagem daqueles que vão ganhar um prêmio eterno. E os outros são imagem daqueles que querem conquistar esta vida com seus próprios esforços. Tá? É mais ou menos por aí. Então, Abraão sai em peregrinação para Canaã, terra prometida. E aí Deus enche Abraão de bênçãos o tempo todo. Né? Já começa aqui. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Então Deus está fazendo uma promessa de bênção. Aqui já começa. Né? Venha, que você vai ser abençoado. Você vai receber uma graça. E aí segue. Né? Abraão obedece, constrói um altar para Deus no meio do caminho. E mais adiante ele constrói um outro altar. Já constrói 2 altares para oferecer um sacrifício a Deus. Aqui é importante eu frisar que Abrão
ele ainda não era monoteísta. O que isso quer dizer? Abraão, ele não reconhecia o seu Deus como o único Deus, mas ele reconhecia o seu Deus como seu Deus. Ele só adorava esse Deus. Né? Quando ele construía altares, ele não construía, né? Que ele construiu 4 altares ao longo do seu caminho. Né? Não foi cada um para uma divindade, não foi para uma divindade só. Mas ele vem de Ur dos caldeus. Ele vem de lá do povo pagão, do povo, dos descendentes de Cã. E um povo que se misturou, que se miscigenou e tem outros deuses, certo? Então ele sabia da existência, digamos assim, de outras divindades, mas adorava apenas um único Deus. Era monolatria, certo? Ele adorava um único Deus, mas não era monoteísta. O monoteísmo ele vai surgir com Moisés lá na frente, certo? Mas sigamos. Depois, a terra onde Abraão está começa a ficar escassa e eles precisam descer um pouco mais. Eles vão para o Egito. E ele vai com Sara. Aqui acontece um episódio muito curioso, que ele fala para Sara, ó, se eles descobrirem que nós somos marido e mulher, eles vão querer matar e vão ficar com você. Então vamos fazer de conta que a gente é irmão, tá? E Sara obedece, coitada. Né? E aí o faraó, beleza, ela é muito bonita e tal, vamos lá. Ah, é sua irmã? Então beleza, vem aqui que você vai receber honras e ela vai ser minha esposa. Só que Deus manda pragas ao faraó. Já uma imagem daquilo que Deus vai continuar fazendo. Quando o faraó, que é a imagem do tentador, do diabo, quando ele toma posse do seu povo, né, de Sarai. Sarai quer dizer o quê? Princesa. A palavra Sarai significa princesa. Quando ele toma posse, né, Deus impede. Deus realiza o que for preciso para impedir que ele tome posse por completo. Ele parece dominar, mas ele não vai dominar por completo. Deus manda praga úlceras ao faraó e o faraó devolve a esposa de Abrão. Esse episódio aqui, é claro, Santo Agostinho ele vai dizer que a gente não pode imaginar que Sarai foi profanada, né, de forma alguma. Né? Deus impediu que fosse profanada. Mas tá. E cadê a grandeza de Abrão nessa hora? Né? Cadê a virtude da fortaleza? Cadê a virtude é, da hombridade? Cadê a sua masculinidade, sua virilidade para proteger a sua esposa e falar que não, a gente vai procurar provisões lá, mas não quero saber de ninguém triscando o dedo em você. Né? Faltou. Vamos olhar para o lado humano, certo? Vamos olhar para o lado humano. Faltou isso daí. O texto já está mostrando para a gente que Abrão, ele não é o herói mitológico super poderoso. Abraão, ele tem o dom da fé. A sua maior virtude é a fé. Ele é cheio de defeitos, mas a fé, ele sempre mantém íntegra. Ele nunca perde a fé, apesar de vacilar na sua vida. Né? Então aqui a gente já percebe uma das fraquezas de Abraão. A gente percebe uma das fraquezas. Mas a fé se mantém. E aí o texto continua. Depois acontece, no capítulo 13, uma discussão com Ló, por conta de terras. E aí eles resolvem no diálogo. Depois disso, Deus faz uma promessa. Deus chama Abrão e fala: levanta os olhos e do lugar onde estás, olha para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda esta terra que está vendo, eu darei a ti e à tua descendência para sempre. Tornarei tua descendência como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, será possível contar a tua descendência. A primeira menção que Deus faz, né? A descendência dele numerosa. Numerosa como o pó da terra. Aqui Deus está falando que, beleza, a descendência de Abraão vai ser gigantesca. Vai ser incontável. Vai ser incontável. Mas é semelhante ao pó da terra. Ainda são pessoas normais. Ainda não são pessoas elevadas. Deus está falando da descendência de Abraão, que é uma descendência humana, carnal.
ainda mundana, certo? Baixa. Deus ainda não está falando da descendência elevada de Abraão. E aí acontece o episódio da luta e vitória de Abraão contra os reis. Os reis que tentaram derrotar Sodoma. E Abraão ajuda a vencer esses reis. Ao final dessa batalha, quando ele de fato vence, e ele vence, deixa eu ver aqui, ele pega um exército de 318 homens. E se a gente for contar, 318 homens para enfrentar uma cacetada de reis, pode ser um exército muito pequeno. Mas o que é 318? 3 mais 1 mais 8. 3 e 1, 4. 8, 4, 4 e 8, 12. Também um número de totalidade. Um número suficiente. Foi o exército suficiente. A totalidade suficiente para vencer. Certo? E aí de fato vence. Depois aparece um sujeito muito excêntrico. Melquisedeque. Um personagem que todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece, né? Porque ele está nos Salmos, ele está na Carta aos Hebreus. Se não me engano, ele está até na boca de Santo Estevão, em Atos dos Apóstolos. Mas quem é Melquisedeque? Quem é o personagem Melquisedeque? Ele era o rei de Salém. E o nome Melquisedeque significa rei de justiça. Certo? E Salém é uma cidade que deu origem a Jerusalém. Tá? Mas na época de Abraão, esse rei sacerdote que vem do Oriente, ele é um pouco parecido com aqueles magos que foram visitar Jesus. Logo, pessoas ligadas, provavelmente, nós não temos certeza, porque Melquisedeque é um sujeito sem antecessores, é um sujeito sem parentes, certo? Então, nós não sabemos nada a não ser aquilo que está no relato da Sagrada Escritura. A gente especula, tá? Então, especulando a região, de onde ele veio, o estilo dele, o que ele faz, ele parece ser gente daquela seita de Zoroastro, tá? O zoroastrismo, assim como os reis magos, que foram visitar Jesus. E esse zoroastrismo, ele era monoteísta, certo? Eles reconheciam um único Deus. Tanto que quando diz que Melquisedeque é sacerdote do Deus Altíssimo, não significa que ele era um sacerdote do nosso Deus Altíssimo, mas do Deus que eles reconheciam como a divindade Altíssima. Certo? Existe essa interpretação aqui. E que quando ele se une a Abraão, abençoa o pão e o vinho, abençoa Abraão, não é uma espécie de enculturação e justificação do culto dele. Claro que não. Não é isso. Mas quer dizer que o culto que Melquisedeque está prestando aqui é aquela tentativa da cultura de enxergar o Deus, certo? De alcançar o Deus, certo? E que tem uma espécie de validade. A bênção que ele está dando. Porque Abraão, sim, adora o Deus verdadeiro. Certo? Então é na pessoa de Abraão que o culto de Melquisedeque é validado. E não a enculturação e justificação. Certo? Mas isso aí é uma das interpretações. Não quer dizer que o texto se fecha nessa interpretação. Tá? Porque a gente não tem nenhuma outra informação. Se ele diz que é sacerdote do Deus Altíssimo e pronto, né? Melquisedeque agora se torna até imagem de sacerdote e rei, porque Jesus Cristo é sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque, né? O trecho que está no Salmo. É lógico que esse Deus Altíssimo é o verdadeiro Deus Altíssimo. Tá? Estamos falando do verdadeiro Deus Altíssimo. A gente só está aqui tentando especular de acordo com a cultura, de acordo o imaginário do escritor do Gênesis, certo? De onde é que vem esse sujeito na imaginação do agiógrafo? Pode ser que existiu um Melquisedeque de fato? Claro que pode. Está muito mais próximo agora da realidade histórica do que antes, certo? Então, muito provavelmente pode ter existido um sujeito com esse nome que realizou isso mesmo, com Abraão e tal. Mas de onde vem esse sujeito, certo?
O que que tinha na imaginação, no imaginário, na memória do hagiógrafo, certo? Para ele ter colocado esse personagem. Então ele vem dessa cultura, tá certo? Então segue o texto. Melquisedeque, ele abençoa pão e vinho. Aqui já claro, como imagem daquilo que Cristo vai fazer na última ceia, daquilo que a igreja vai continuar fazendo por ordem de Cristo, a consagração do pão e do vinho em corpo e sangue de Cristo, certo? Mas é uma novidade. Abençoar pão e vinho, porque geralmente se imola animais e se oferece às divindades, certo? Inclusive é o que Abraão tem feito. Mas quando se abençoa o pão e o vinho, estão consagrando, não transubstanciando, né? Não é uma consagração em corpo e sangue de Cristo, mas uma imagem da bênção daquilo que é feito pelo ser humano. Aquilo que o ser humano faz. Os animais, eles são imagem do próprio ser humano, certo? Mas o pão e o vinho são imagem daquilo que o ser humano faz, daquilo que o ser humano tem. O pão é feito com muito esforço. Pelo menos antigamente era, né? Hoje também, né? Mas com o uso de máquinas, né, diminuiu o seu esforço. Só que antes tinha que colher o trigo, tinha que moer o trigo, depois transformado em farinha, tinha que amassar a farinha, tinha que deixá-la descansando, né? Depois colocava para assar, enfim, é um trabalho doido para fazer o pão. E o vinho, por que o vinho? O vinho também tem o seu esforço, né? Tem que colher as uvas com cuidado, tem que pisar as uvas, certo? Deixar fermentando para depois tomar. Só que o pão é feito com as mãos, o vinho é feito com os pés. Feito com as mãos é o que? É o esforço braçal, é aquilo que o ser humano faz, são as ações do ser humano, o trabalho humano. E o vinho, quando é feito com os pés, né? O que são os pés? Os símbolos da alma. E o que o vinho faz quando a pessoa toma? Quando alguém toma o vinho, esse vinho ele põe para fora aquilo que está guardado dentro, certo? Nós vimos em Noé o que aconteceu e nós vamos ver aqui com Ló o que acontece. O vinho é símbolo da nossa interioridade, do nosso mundo interior, das alegrias internas do ser humano. Então, o esforço e as alegrias, o externo e o interno, o corpo e a alma. Pão e vinho são símbolo do ser humano em sua totalidade, certo? Não enquanto ações, não enquanto o ser humano pecador, que estão simbolizados nos animais, que são sacrificados. Então, a bênção do pão e do vinho é a bênção daquilo que o ser humano faz e daquilo que o ser humano tem dentro de si. Já é uma inovação, certo? E que vai ser continuada, tá? Vai ser continuada. Depois vem a promessa de aliança, né? No capítulo 15, Deus diz: olha para o céu e conta as estrelas. Deixa eu ver. Não, antes disso, né? Antes disso. Tá, não, é isso mesmo. Deus diz: olha para o céu e conta as estrelas. A sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas. Se você conseguir contar, né? Hoje quem mora na cidade consegue até contar as estrelas, né? Mas antigamente, até se a gente for para a roça, né? Igual eu moro aqui na roça, numa noite de lua nova, por exemplo, que a noite é mais escura, o céu vai estar repleto de estrelas. Estrelas que a gente não consegue contar. E antigamente que não tinha luz elétrica de jeito nenhum, que era só na luz de candeeiro, né? Com tochas, etc. Só com fogo para iluminar a noite, aí que dava para ver muito mais, certo? Aí que dava para ver mesmo. Porque as luzes aqui, elas vão ofuscando outras luzes, né? Então a gente não consegue ver muitas estrelas na cidade por conta das luzes da cidade, por conta da luz elétrica. Só que o céu, estrelado numa noite escura mesmo, certo? É muito, muito mais estrelado, não dá para contar. Agora, depois do esforço de Abraão, da ação de Abraão de vencer os reis, certo? Depois da bênção do pão e do vinho, Deus faz uma promessa de uma descendência superior. Deus não promete mais uma descendência numerosa como as areias, como o pó da terra. Agora são como estrelas no céu, são como luzeiros. Eles brilham, os descendentes de Abraão brilham no céu. Brilham como luzeiros. Esse brilhar, esse sinal de estar no céu, de ser elevado, são os descendentes luminosos de Abraão.
É a descendência luminosa. Porque Abraão tem filhos que são mundanos e agora tem filhos que serão celestiais. Filhos que serão elevados, engrandecidos, santificados. Certo? Essa é a descendência tão numerosa como as estrelas do céu. Queira Deus que sejamos contados entre essas e não sejamos varridos pela causa do dragão, né, do Apocalipse. E aí continua. Deus faz agora uma aliança. Deus faz um berife com Abraão. Deus manda Abraão pegar uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos e uma rola e um pombinho. Os animais grandes serão partidos ao meio e as aves não. As aves são pequenas, deixem-as inteiras. Para que se faça uma aliança. Antigamente, né, o que acontecia? Quando se partia um animal, né, e duas pessoas faziam uma aliança, as pessoas passavam juntas, né, entre esse animal partido. Quer dizer, se um rompesse a aliança, que aconteça com esse o que aconteceu com o animal. Esse é o sentido. Tá? Mas Deus não manda Abraão passar. Deus quer passar sozinho. E Abraão fica esperando. Né? Abraão fica esperando, até os abutres querem comer as carnes dos animais, e Abraão fica espantando, certo? Até que Abraão entra em sono profundo, ele dorme, e ao pôr do sol, quando o sol já escureceu, já se pôs, vem um braseiro fumegante e passa pelos animais. E aí Deus faz essa aliança com Abraão. Deus é esse braseiro que passa, Deus passa sozinho. Quer dizer, Deus está dizendo assim, se Abraão descumprir a promessa, paciência, porque realmente Abraão e sua descendência não são flor que se cheire e nós na fita, né? E a gente não vai cumprir a promessa o tempo todo. Se Abraão tivesse passado, não ia ter quem fosse salvo, né? Porque a gente quebra a promessa, a gente quebra a aliança com Deus. Mas Deus vem e nos perdoa. Mas Deus passou pelos animais. Quer dizer que se Deus não cumprir a aliança dele, que aconteça com ele o que aconteceu com os animais. Tá, impossível. Né? Mas para dizer que ele não vai descumprir a sua aliança. A sua parte da promessa, a sua parte da aliança será cumprida. Certo? A descendência de Abraão brilhará como estrelas no céu. Os filhos celestiais de Abraão serão elevados ao céu. Mas aqueles que caem, aqueles que são como o pó da terra, aqueles que estão no caminho e lutam, perdem a batalha e querem voltar, Deus perdoa. Deus perdoa e coloca no caminho novamente. Certo? É isso que acontece. Mas qual é o significado desses elementos que estão aqui presentes? Os 3 animais grandes, as aves, os abutres, o sono, a tocha, tudo isso é imagético. Tá? Esses 3 animais de 3 anos falam de 3 descendências, de 3 gerações, certo? De 3 gerações perfeitas, que o 3 é o número de perfeição qualitativa. É o número da relação, certo? A novilha, podemos dizer que é Adão e sua descendência, certo? Abundante, né? Então, novilha, o que é? Né? Um gado, certo? É novo, é pequeno, mas ainda é aquele que tem fartura de carne, certo? A cabra, quem é a cabra? É Noé, certo? Noé e sua descendência. E o carneiro é Abraão. O carneiro ele aparece novamente aqui no próprio Abraão, certo? E as aves, o que são? As aves são a parte espiritual dessa descendência, que não é dividida, que não é partida ao meio, que se mantém inteira no sacrifício, na hora da aliança, certo? Uma de um lado, outra do outro. É o espírito dessa descendência. São 2 porque nós temos 2 espíritos que nos guiam nessa história. O espírito do Antigo Testamento e o espírito do Novo Testamento. Espíritos plenos, simples, certo? Que são aves simples, mas são plenos, porque são inteiros, eles não são divididos. E eles são animais que voam, certo? Por isso que é a imagem do Espírito mesmo. E qual é o animal que o Espírito Santo utilizou para se transformar, para aparecer no mundo? A pomba, não é? Um animal simples como um desses 2 que foram escolhidos para o sacrifício. Toda essa descendência, certo? Todos eles, partidos ao meio,
com o Espírito inteiro, o Espírito do Antigo e do Novo Testamento, são esta aliança que Deus faz conosco. A aliança de Adão, a aliança de Noé, a aliança de Abraão, a aliança do Antigo e do Novo Testamento. Todo o povo, todo esse povo participa dessa aliança de Deus. E o que são os abutres? O que são os abutres que querem comer essas carnes? São as aves que querem pegar a semente ao longo do caminho da parábola de Cristo. Certo? Que aves são essas? Que abutres são esses? É o tentador, é o diabo. Ele quer comer a carne dos animais. Né? É a serpente que quer comer o pó da terra. É o tentador que quer nos perseguir o tempo inteiro. E o que Abraão, o nosso pai, faz? Espanta os abutres. Abraão é símbolo da fé. É a fé que põe em debandada ao tentador. É a fé. Se a gente pega, por exemplo, né, bem rapidamente, um exorcismo. Como é que é feito um exorcismo? O padre Gabriel Amor, que ele diz que o santo de devoção do exorcista é muito mais potente contra o demônio numa sessão de exorcismo do que, sei lá, São Bento, que é tido como santo, né, contra o tentador. Se o São Bento não for o santo de devoção do exorcista, não vai ter a mesma eficácia, né, comprovado por Gabriel Amor, que Deus o tenha, né, o grande exorcista que nós tivemos, né, contemporâneo a gente aqui. Grande mesmo. O que ele está querendo dizer? Que é a fé que é forte contra o tentador. É a fé. Tá, isso não se enquadra a Virgem Maria e Jesus Cristo, que são nomes potentíssimos. Certo? Claro que se o exorcista não tem fé em Nossa Senhora, por que ele é exorcista? Né? Não funciona. Já tem alguma coisa de errado. Né? Nem na cruz de Cristo. Mas esses são potentíssimos. Estou falando de coisa mais baixa, que são santos de devoção. Então é a fé que é uma arma poderosa contra o tentador. Na armadura do cristão, de São Paulo, o que é o escudo contra os dardos inflamados do tentador? O escudo da fé. É a fé. É Abraão que é o símbolo da fé. É a fé que vai espantando os abutres, para que eles não comam as carnes, né, dessa descendência. E aí vem o braseiro. O braseiro é aquele que é fogo, certo? E o fogo aquece, o fogo ilumina, o fogo prepara as carnes. Deus é tudo isso. É aquele que é a luz, nós vimos no começo, né? Que brilha, que ilumina a nossa noite. Quando o sol se põe, quando o mundo parece estar em trevas, quando nós parecemos estar sozinhos, imersos no pecado, vem a luz de Deus para nos iluminar, para mostrar o caminho, para nos aquecer, para nos tirar o frio. Porque o que o frio faz? Faz a gente ficar comprimido, né? Contido, certo? E aí o fogo aquece, faz com que a gente possa se movimentar livremente, certo? O fogo também prepara os alimentos. O fogo nos nutre, nos dá força interna, ilumina, aquece, prepara os alimentos. É isso que Deus faz o tempo inteiro, tá? Por isso que Deus passa como um braseiro no meio. E assim a aliança está feita. Mesmo na escuridão do pecado, mesmo no sono da morte, o sono de Abraão, na tentação, né, contra a fé. Aqueles que se manterem, aqueles que acordarem, né, vão pôr em debandada os abutres. E se estão lutando nesse caminho, lutando contra o sono, né, Deus não vai descumprir a promessa. Deus vai nos colocar no caminho de volta. Sejam descendentes de Adão, de Noé, de Abraão, com o espírito do Antigo ou do Novo Testamento. Deus vai cumprir a promessa. E aí nasce o primeiro filho de Abraão, que é Ismael, certo? Ismael é filho de Abraão com Agar, a escrava de Sarai, né? Foi a concubina de Abraão, porque Sarai queria dar um filho. Poxa, já estou velha, não vou conseguir. Então vai, Abraão, se deita com Agar e tenha um filho, né? Que vai ser nosso filho. E aí vem Ismael, só que Sarai fica com inveja, porque Agar já começa
provocar Sarai. Tá vendo? Eu dei um filho para Abraão. Você não. Aí Sarai já fica, esse negócio não vai dar certo. Onde é que eu fui amarrar meu jegue? E aí quer expulsar Agar. E fala para Abraão. E aí Abraão, poxa, e agora meu filho? Aí Deus, calma, obedeça Sarai. Não tenha medo. Ah, mas que Deus mau é esse? Não, a gente vai entender, tá? A gente vai entender. Eu vou explicar Ismael quando lá na frente um pouco, tá? Aí no capítulo 17, Deus reforça a aliança, renova a aliança e pede algo a mais de Abraão. Pede mais pão. Deus quer que Abraão e todos os seus descendentes sejam circuncidados. E o que é a circuncisão? A circuncisão é o que hoje nós conhecemos, né, claro, com muitas aspas, por cirurgia de fimose. Tá? É o corte do prepúcio do homem, que tire as crianças da sala. Né? Que faz com que o órgão masculino fique exposto, ainda mais exposto. Tá? E o que se parece? Se parece com uma lança, né? Com uma flecha que penetra, que atinge, certo? Este é a imagem daquele que penetra de forma autêntica para se unir à mulher. Não é? E por que precisa ser circuncidado? Por que precisa fazer esse corte no prepúcio, derramar sangue, fazer um sacrifício? Né? Abraão já estava velho, já tinha 99 anos, se não me engano, quando isso aconteceu. Ismael já estava grandinho, já tinha 13 anos. E uma cacetada de homem, tudo grande, tudo velho, fazendo isso. Porque Deus quer um sacrifício da gente. O sacrifício é pequeno, né? Um corte ali, pequeno tal, mas é um sacrifício. É uma entrega. E qual é a consequência desse sacrifício? Qual é a consequência da circuncisão? O homem ele pode penetrar de forma autêntica, sem máscaras. Ele penetra com todo o seu ser, para se unir à mulher, para se unir à sua mulher. E isto é o símbolo daquilo que é a nossa autenticidade ao entrarmos em contato com Deus. Lá na frente, se não me engano, no livro da sabedoria, diz: circuncidai os vossos corações. Circuncidai os vossos corações. Quando eu li esse versículo, eu fiquei repensando. Mas é claro, circuncidar o coração não tem prepúcio. Né? Mas o que é circuncidar o coração? É realizar esse mesmo ato, porém com a nossa alma, com todo o nosso ser, para que a gente penetre na vida de Deus de forma autêntica, sem máscaras, sem nenhuma pele para impedir, para falsear, para impedir o contato direto, mas que a gente penetre de fato, que a gente se lance de fato com o nosso coração circuncidado, certo? Então a circuncisão é símbolo de tudo isso. E por que só nos homens? Porque o homem é o símbolo do ativo, enquanto a mulher é símbolo do passivo. Enquanto a mulher é a matéria, é o mundo, o homem é o espírito que penetra, que age, que faz, certo? Por isso que Abrão é pai elevado, pai exaltado. E Sarai é princesa. Princesa já denota passividade, né? Já denota aquela que é resgatada, já denota um reino, certo? Uma terra onde ela é princesa, certo? Então é o mundo, é o povo de Deus, certo? E Abrão é o pai. Abrão é aquele que age, é aquele que faz e é elevado, certo? E é símbolo de Deus Pai também. Símbolo da fé e símbolo de Deus Pai. Então por isso a circuncisão. E agora vem a visita de Deus a Abraão, em forma de 3 homens, certo? A gente costuma chamar de 3 anjos, mas aqui está 3 homens. E quando esses 3 homens aparecem, Abraão ele se lança no chão, porque ele sabe que é a visita de Deus. Claro, 3 já é símbolo também da Santíssima Trindade, certo? Já é uma imagem da Santíssima Trindade, que a gente só compreende em Jesus Cristo. Antes de Jesus Cristo, esses 3 homens
né? Eram figuras estranhas, a gente não entende por que são três homens, certo? É a imagem da Trindade. Mas é três também porque é símbolo de relação. Deus vem fazer uma relação com o ser humano. Deus vem se relacionar, Deus vem ter amizade. E é interessante que três com Abraão se torna um grupo, né? Um grupo de pessoas. E Deus vem fazer isso mesmo, né? É uma amizade em grupo. O que um grupo de homens faz? Senta para beber, para bater papo, certo? Vai bater o baba, né? Para ter uma relação de amizade afetuosa, uma amizade íntegra, certo? Então Deus é três, porque ele vem se relacionar. Três é o símbolo de relação, de perfeição qualitativa. E aí aparecem esses três homens dizendo que Sarai agora já é Sara, certo? Esqueci de falar isso. Não é que mudou o nome. Nesse momento aqui de Deus pedindo a circuncisão, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. Abraão é o pai de uma multidão. A palavra Abrão, pai elevado, somando os números correspondentes às letras, dá o número 9, certo? O número 9 é aquele que ainda não é 10, ainda não está pleno, certo? É o número de homem que ainda não está pleno. E Abraão acrescentou uma letra, certo? Mas a soma dá 14. E 14 é o quê? 4 mais 1, 5. 5 é o número do homem. É o número do 2 mais 3, da relação com a dualidade. É o símbolo do ser humano. O ser humano é 5. Certo? Agora, Abraão é o pai de uma multidão. Ele não é 10, né? É o 9 que ainda não é 10, mas ele é 5. Agora é 5. Agora ele é um homem íntegro, certo? Sempre mostrando que ao redor de Abraão tem uma totalidade, né? Era 75 anos quando Deus o chamou, era 12. 12 é totalidade, 9 não é, certo? Se 9 não é, o que vai fazer com o nome de Abraão? Agora sim, é 5. Abraão, o pai de uma multidão, de pai excelso, que é o pai do pó da terra, para pai de uma multidão de estrelas que brilharam no céu. Certo? E Sarai virou Sara. A mudança de Sara, eu não anotei aqui, deixa eu ver. Não anotei não. Mas não muda muita coisa, né? Que era princesa e agora é fidalga, uma coisa assim. Subiu de patente, digamos assim. Tá? Continua sendo ali uma princesa, agora uma princesa com um título, né? Quase uma rainha. Continua tendo essa, essa imagem de reino, de matéria, de mundo, certo? Na descendência. Aquela que vai gerar, de fato, a descendência para o pai de uma multidão. E aí, esses três homens vêm, de fato, anunciar isso. E aí, Sara, quando escuta, ela ri, cai da risada, porque, poxa, eu já estou velha, já não tenho mais ciclo, né? Já entrei na menopausa e esses caras estão falando aí que eu vou ter um filho. E aí eles, por que ela tá rindo? Ela, não ri não. Fica aquela coisa assim, né? Aquele clima tenso. Mas ela, de fato, tem um filho. Lá na frente. Primeiro, esses homens vão para Sodoma. Aí Abraão, por que esses caras estão indo para Sodoma? Oh, meu Deus. Sodoma e Gomorra. E aí Abraão queria que eles fossem, mas eles foram. E aí Abraão já começa a rezar. Senhor, se tiverem 50 justos lá, o Senhor não vai destruir essa terra. Aí Deus, tá, em atenção aos 50 justos, 50 pessoas que estão ali vivendo a minha aliança, eu não vou destruir Sodoma. Tá, mas e se tiver só 45? Tá, em atenção aos 45 eu não vou destruir. Ah, mas e se... Não se irrite não, senhor. Se tiver só 40, em atenção aos 40, não destruirei. Ah, mas e se for só 30? Não destruirei. Mas, senhor, desculpa a intromissão, se for só 10. Em atenção aos 10 justos, eu não vou destruir Sodoma. Aí não acharam nem 10. Quando os homens chegaram na casa de Ló, Ló correu, né, fechou a porta, e aí o povo de Sodoma e Gomorra viu esses três homens chegando. E velho, criança, mulher, tudo, todo mundo juntou ao redor da casa de Ló. Nós vimos esses três homens entrando aí. Parecendo um bando de tarado, um negócio esquisito. Esquisito mesmo de ler. Não é parecendo um bando de tarado. A gente viu.
essas pessoas entrando aí na sua casa? Quem são? Manda vir para cá. E aí Ló, pobre Ló, fraco Ló. Não, tem minhas duas filhas aqui, eu vou dar para vocês, esqueça esses caras aí, por favor, faça o que quiser com minhas filhas. E aí eles, não quero, não querendo saber. Vamos fazer pior com você também agora. E aí os homens percebem, né? Os três homens, o símbolo da Trindade, a visita de Deus, né? Os três anjos, percebem essa sacanagem que está acontecendo, né? E falam, não, nós vamos destruir Sodoma. Você, Ló, né? Por causa de Abraão, por causa da fé de Abraão, você e sua família saiam daqui, fujam, porque nós vamos destruir. Nós vamos destruir porque está muito grande esse negócio, está muito terrível esse negócio. E aí Ló fala com sua mulher, com suas filhas e com seus genros. Os genros acham que ele está de gozação, né? E não querem ir embora. Mas ele não quer saber, então. Ele pega a mulher e as filhas e foge. Deus manda ir para uma cidade muito longe, mas Ló é fraco. Falou, Senhor, deixa eu me alojar ali no meio do caminho, na cidade e tal. Tudo bem, eu vou deixar. O que está acontecendo? Deus ele vem destruir com fogo. Deus vem fazer uma purificação superior à purificação de Noé. Que lavar com água tira um pouco de sujeira. Mas se temos uma barra de ferro enferrujada e se a gente lava, a gente só vai tirar aquelas cascas de ferrugem mais grossas, certo? E ainda corre o risco de oxidar o metal e de adquirir mais ferrugem com o tempo. Para tirar ferrugem tem que tirar com fogo, que é uma sujeira mais impregnada, certo? O fogo ele é uma purificação superior, é uma purificação mais forte. Então Deus vem purificar a nossa impureza, esse mal impregnado, essa desgrama, dessa safadeza desse povo, com fogo, certo? Com fogo. E lá na frente, a gente vai entender melhor por que que essa imagem de matrimônio, de adultério, circuncisão, esse lado sexual é muito presente na Sagrada Escritura, tá? Eu vou tocar nesse ponto lá na frente. Em outro livro, tá? Não no Gênesis, mas a gente vai entender melhor esse elemento. Por enquanto, vamos só absorvendo essas imagens, certo? E aí, então Deus vem purificar, Deus vem realizar essa purificação, e Deus quer retirar, quer separar os bons. Só que diz, não olhem para trás. Não olhem para trás. E Deus quer que Ló vá até uma cidade distante. Porque, claro, Deus quer que a gente caminhe até a terra prometida. Mas Ló é fraco. Ló diz, eu não vou conseguir. Senhor, me ajuda e chegar até a metade do caminho. E Deus se compadece. Deus vê a nossa fraqueza. Ló não tem a grandeza de Abraão. A grandeza de fé de Abraão. Ló é fraco. E Deus mesmo assim se compadece. Quer dizer que Deus é bom, tá? Não quer dizer que Deus é mau porque está destruindo o povo. Quer dizer que Deus é bom porque ele tem compaixão da fraqueza de Ló e permite que ele se salve mesmo na metade do caminho. Só que o que acontece? A sua mulher, o seu lado espiritual, olha para trás e se transforma numa estátua. Aqui está mostrando que Ló é muito, mas é muito fraco. A fraqueza de Ló não é só física, porque ele não consegue caminhar. É uma fraqueza de alma. A alma de Ló não consegue não olhar para trás. Não consegue não, não olhar, né, para Deus destruindo a cidade. Quer ver a curiosidade de conhecer os mistérios ocultos de Deus. Os mistérios de que Deus vai destruir. Tá, o Apocalipse, o que, que vai acontecer? E aí a gente fica, né, com aquela fome, aquela curiosidade, aquele desejo de compreender esses mistérios. Fica especulando. Né? Ah, é o fim do mundo, é isso, é aquilo. Né? A gente fica especulando. O que está acontecendo com o nosso interior? O nosso interior está como a mulher de Ló. E o que, que vai acontecer com a gente se a gente continuar assim? Vamos virar uma estátua de sal. Tá? O sal ele serve para dar sabor, para conservar a comida, mas não uma estátua. Né? Uma estátua de sal é uma estátua que não tem nem firmeza em si, é uma estátua que vai com o tempo ela vai se destruindo, vai se desmanchando. Não é de concreto. Permanece estagnada ali, permanece endurecida naquele estado de curiosidade que nunca é sanado, certo? A gente permanece ali naquele estado. E o que, que vai acontecendo? A gente volta a ser pó.
A nossa alma, o nosso interior, o nosso mundo espiritual se esvai. A nossa religião se esvai. A gente pode estar no caminho certo, mas se a gente está com essa atitude, até a nossa religião vai virar pó, vai se esvair. Nosso caminho vai se perder. Não vai ter frutos esse nosso esforço. Não vai ter. E aí, o que acontece? As filhas de Ló o embriagam. E quando Ló toma vinho, o que acontece? Ele não vê que são as filhas que estão se deitando com ele. E ele dá filhos às suas filhas. Numa noite a mais velha e na outra noite a mais nova. O que está dentro do interior de Ló? É um vazio profundo. É um vazio que não tem mais sentido. Não tem alegria. Só quer ser preenchido. Está sem alma. É um corpo sem alma. Ele quer ser preenchido por qualquer coisa. É a imagem de nós quando nós buscamos nos preencher com a mundanidade. Quando a gente se lança não só na bebedeira, não só na safadeza, né? Mas quando a gente se lança para procurar sentido em coisas que não nos dão sentido. É a imagem de Ló, um corpo sem alma, que queria se unir a qualquer tipo de alma, nem que sejam as suas filhas, realizando algo terrível, não é terrível para a gente. A gente vê, mas o cara estava fora de si. Beleza, ele estava fora de si, mas é para mostrar que ele estava sem alma, ele estava vazio de sentido. E aí termina a narrativa da história de Ló e a gente volta para Abraão. Para a gente ver os dois lados. Né? Abraão é a fé, Ló é a falta de fé. Sem fé não há esperança. Né? Sem fé não há força. Sem fé a nossa alma vira pó. Mas com fé o que acontece? Bênção, descendência numerosa, aliança, certo? São os dois lados. A fé e a falta de fé. Para a gente ver como imagem. E mesmo assim, Deus tem compaixão de Ló. Deus tem compaixão. Tá? Não dá para dizer assim, Ló foi salvo, né, sem a fé. Né? Porque o justo viverá pela fé. Mas a gente é salvo pela graça. Então a gente não tem dimensão, certo? De como é que Deus faz isso daqui. Como é que Deus administra isso aqui. Tá? Né? A gente não tem como saber como é que Deus organiza isso daqui. Isso é lá com ele. Se a gente ficar especulando demais sobre uma coisa que a gente não sabe, a gente está como a mulher de Ló. Né? Vamos com calma, vamos com cuidado. A gente sabe que a gente precisa ter fé. Então, sigamos esse caminho. Depois tem uma aliança de Abraão. Tá, o nascimento de Isaac. Agora de fato nasceu o filho da promessa, né? Isaac. Né, que deu tanta alegria para Sara. Sara ficou maravilhada quando nasceu Isaac. Né? Ela cantou aqui, né? Deus me deu motivo para rir. E todos os que o ouvirem vão sorrir comigo. Né? Todos que ouvirem o riso de Sara vão sorrir com ela. Quem teria dito a Abraão que Sara haveria de amamentar filhos por ter lhe dado um filho em sua velhice? Né? Até ela caiu em si. Poxa, né? Quem diria? Ela ficou feliz demais. E aí o que acontece? É preciso, de fato, expulsar Agar com Ismael. Ismael e Isaac são imagem da continuidade da cidade de Deus. Estava achando que era só Abraão e Ló? Né? Que Ló era sobrinho de Abraão. Então, continuidade da cidade de Deus. Agora, da descendência, continua saindo, né, os maus brotos que são separados, que são divididos. Ismael é símbolo da continuidade da cidade dos homens, enquanto Isaac é símbolo da continuidade da cidade de Deus. Não estou dizendo que Ismael é um condenado, não sei o quê. Não, estou falando que ele é símbolo dessa continuidade da cidade dos homens. Que mesmo assim Deus ajuda a prosperar. Deus escuta o choro de Ismael, né? E fala para Agar, não tenha medo, né? Um anjo aparece para ela. Calma, Deus ouviu o choro dele. Certo? Deus é bom com todo mundo. Deus faz o sol nascer para bons e para maus, faz chover para bons e para maus, certo?
Então Deus é bom com todo mundo. Por que Deus é bom com todo mundo? Porque Ele vai salvar todo mundo? Não, porque Ele quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Não é porque o cara é da cidade de Deus que já era. Não, já era só depois da morte do indivíduo. Né? Enquanto ele está vivo, Deus é bom com ele. Porque Deus quer que ele compreenda, quer que nasça nele a fé. Certo? Por isso que Deus impediu que Caim fosse morto. Né? Marcou Caim já o primeiro na cidade dos homens. E assim vai. Né? Os outros prosperam, tem cidades aqui. Ismael, o choro de Ismael é ouvido por Deus. Deus manda alimento. Deus está o tempo todo ajudando todo mundo, cada um a seu modo. Mas aos membros da cidade de Deus, ele abençoa, ele agracia, ele faz brilhar como estrela no céu. Existe um prêmio eterno, uma terra prometida, certo? Não é só uma graça atual, uma graça na luta do dia a dia. É uma graça santificante, uma graça superior. Então, por isso, né, tem essa divisão. Por isso que Deus fala para obedecer Sara. Deus fala para Abraão obedecer Sara. Obedeça sua princesa. Obedeça a terra prometida. Certo? E os membros da cidade dos homens vão para o deserto. Eles vão se virar, eles vão prosperar. Mas Deus está olhando para todo mundo. Certo? E aqui vem o centro, a prova final de Abraão. O sacrifício de Isaac. Deus pede que faça do seu filho um holocausto. E o holocausto é o sacrifício onde não sobra nada, tudo é consumido pelas chamas. Em louvor a Deus. E Abraão, com a sua fé firme e suas pernas bambas, se levanta, coloca, encilhou o seu jumento, olha só a imagem do jumento, do domingo de Ramos, já está aqui. Pegou seus criados, pegou lenha e foi para onde Deus mandou, para o local indicado, para o monte. E aí diz o texto assim: no terceiro dia, Abraão levantou os olhos e, vendo de longe o lugar, disse aos criados: esperai aqui, com os jumentos, que eu e o menino vamos lá. No terceiro dia, olha só, o terceiro dia. Já uma imagem também dos 3 dias de Cristo, certo? No sepulcro. E aí ele colocou a lenha sobre Isaac, provavelmente Isaac já estava grandinho, né? Coloca a lenha sobre Isaac, Isaac carrega nas costas e Abraão leva a faca e o fogo. Mas que coisa, por que ele não carregou mais pesado, deixou o menino, né, com mais leve? Claro, criança com faca e com fogo é perigoso, né? E o menino já estava grandinho, já dava para carregar a lenha. E o menino é a imagem do Cristo, que carrega o madeiro do seu holocausto, do seu sacrifício, subindo o monte. Certo? Isaac é símbolo do Cristo, enquanto Abraão é símbolo de Deus Pai. Deus Pai carrega consigo o fogo e a faca. O que são essas duas coisas? O flagelo e a luz. O fogo aqui, na mão de Abraão, não é o fogo que destrói, mas o fogo que consome por amor. O fogo que consome e se consome por amor. E a faca sim é o flagelo. A faca sim é o sacrifício, é a dor, é a prova, certo? É a justiça. Mas o fogo é a misericórdia. O fogo é o que ilumina, é o que aquece, é o que prepara os alimentos. Tá? É Deus Pai que carrega consigo o fogo e a faca. E a faca não é para o mal, mas para um bem maior. Certo? Para um bem maior, que Deus permite o mal, para desse mal tirar um bem maior. Né? Santo Agostinho que diz, algo mais ou menos assim, né? Deus não permitiria o mal se desse mal não pudesse tirar um bem maior. E assim o fogo e a faca. E lá eles sobem no monte, prepara o seu filho sobre o altar, né? Monta um quarto altar.
E aí, quando ele ergue a faca para impor o flagelo sobre o seu filho, né, permitir que aconteça o sacrifício, o anjo do Senhor aparece, Abraão, Abraão, e Abraão parece que já estava meio que esperando, meu Deus, vai acontecer mesmo, isso vai deixar mesmo. Opa, cadê? Quem é que está me chamando? Já interrompe na hora, imediatamente, né? Porque a dor de perder o filho era tamanha. Mesmo assim, atenção, a fé de Abraão, ele permanece, ele persiste. Apesar da fraqueza de, de, claro, de um pai que vai perder o filho, a sua fé se mantém íntegra. É o sacrifício da fé, certo? Daquele que acredita naquilo que não vê. Acredita nas palavras de Deus. Deus disse: sua descendência será numerosa. Mas, poxa, como é que minha descendência será numerosa, sendo que o filho de H, meu filho com H foi embora, me manda embora, e o meu filho agora com Sara, e Sara já está velha, já está beirando a morte, nós dois. Deus quer um holocausto. Mas é a certeza daquilo que ele não vê. Deus disse, Deus vai cumprir. Por isso que ele realiza o sacrifício da fé. A fé de Abraão é aquilo para o qual ele vive. Ele vive pela fé. Apesar de seus inúmeros defeitos, de suas inúmeras fraquezas. Certo? Fraqueza até física. Abraão já está idoso. Mas a fé permanece incólume. E aí Deus diz, na boca do anjo: não estendas a mão contra um menino e não lhe faças mal algum. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste seu filho, seu unigênito. E, claro, Abraão não executa o holocausto, mas séculos depois, milênios depois, Deus executa. Deus executa com o Filho da promessa, Jesus Cristo, no alto da cruz. E Cristo diz: tudo está consumado. De fato, o holocausto de Cristo foi realizado. Né? E para nós homens, para a nossa salvação. Aqui Abraão encontra um carneiro, olha só um carneiro aparecendo novamente, preso no espinheiro pelos chifres. Pegou o carneiro e ofereceu no lugar do filho. Claro, o filho, né? O carneiro, o cordeiro de Deus, todos são imagens do Cristo. O holocausto, o Isaac carrega as madeiras para o sacrifício, subindo o monte, já são todos imagens do Cristo, que Cristo vai realizar. O carneiro está preso pelos chifres num espinheiro. Jesus que foi coroado de espinhos. Jesus foi coroado de espinhos. Só que o carneiro está preso no espinheiro. Né? O espinheiro, o que ele faz? Ele, de fato, ele segura, né? E fere, machuca. E prendeu o carneiro pelos chifres. Não foi só pela cabeça. Né? Foi pelos chifres. Pela autoridade. O chifre é símbolo de autoridade. O animal que tem chifre, ele usa esses chifres para se defender. Né? Para lutar contra os outros, contra as feras, etc. Então é símbolo de poder, de autoridade. E esse poder, o poder do carneiro, o carneiro Abraão estava preso no espinheiro. É preciso que Abraão venha com a sua fé e retire ele dos espinheiros para ofertar o sacrifício. Nós, descendentes de Abraão, muitas vezes estamos presos também no espinheiro pelos chifres. Presos nessa mundanidade, certo? O que é um espinheiro? É um vegetal que está praticamente sem vida, mas ainda machuca. Ele não serve para nada, ele só serve para ferir, para machucar. Não tem uma serventia dos vegetais, né, de alimento, de remédio, não, só para machucar, certo? Então é uma vida, é um vegetal, mas é uma vida morta. É uma vida voltada para a matéria, voltada para o mundo. E prendeu o quê? Os chifres do carneiro. Prendeu a autoridade, o poder que ele tinha. Então toda a nossa energia, todo o nosso poder é empregado em se prender a este mundo. Quando nós estamos assim, é o fim? Para nós, sim. Mas para Deus, não. Para Deus, nada é impossível. Vem Abraão com a sua fé e desprende o carneiro. E oferece o carneiro, oferece esse lado que estava na mundanidade em holocausto a Deus. E as chamas consomem. As chamas dividem o joio do trigo. Sobe a fumaça para Deus, o louvor, o espírito, e a mundanidade é destruída pelas chamas. O joio é consumido pelas chamas. Quando nós estamos nesse caminho dessa forma, é preciso vir a fé. É preciso vir a fé de Deus, que vem de Deus, a fé de Jesus Cristo.
daquele que foi preso com o espinheiro também, foi coroado de espinhos, mas não ficou preso nesse mundo. A sua autoridade não se limitou, não foi presa, não ficou voltada para a mundanidade. Não. Jesus Cristo venceu a morte. Estamos no tempo da Páscoa. Cristo venceu a morte. Cristo ressurgiu. Ele ressuscitou. Ele não voltou mais coroado de espinhos, mas coroado de glória. Os espinhos não foram capazes de conter a autoridade de Cristo, de conter o poder de Cristo. E é esse Cristo, é a fé nele, nessa pessoa, que vem nos desprender do espinheiro, que vem nos oferecer em holocausto, que vem fazer de nós uma oferta agradável a Deus. Porque ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro imolado. Né? Nós precisamos apenas aprender com tudo isso. Aprender a fé de Abraão, a fé em Jesus Cristo. E aí, termina com a morte de Sara. Abraão, ele quer dar uma sepultura digna para ela, né? Negocia com o cara, tem dinheiro, que Abraão tem muito dinheiro que ganhou do Egito e tal. Ganhou também depois da vitória contra os reis. E aí, Sara é sepultada. Certo? E para finalizar, né, eu falei para pular o 24 e ler o 25, mas é só a parte que descreve a morte de Abraão. A gente vai voltar ao capítulo 25 inteiro na próxima aula, né, que eu vou pegar a história de Isaac, a partir do capítulo 24 em diante, mas só para a gente ver, né, que Abraão se foi, e se foi com 175 anos. Certo? Essa jornada de Abraão durou 100 anos completos. Né? Aqui nós temos a plenitude de uma vida. Certo? Não é a história inteira desde o seu nascimento, mas a plenitude de uma vida inteira, de uma vida vivida para a vocação, vivida para Deus. Certo? Nós temos a imagem daquilo que nós precisávamos ter. Eu brinco, né, quando eu dei a aula sobre o Gênesis aqui na comunidade, eu falei que se a gente tivesse só o livro do Gênesis e os evangelhos, já era o suficiente para a gente compreender, né, o que Deus quer da gente. Já era o suficiente, porque a história de Abraão já é praticamente suficiente para a gente compreender a virtude da fé. Né? Depois ainda tem mais, né? Ainda tem Isaac, Jacó, José, mas só essa história de Abraão já é plena, né? Uma totalidade de 100. E aí, 175 dá o que? 13. O que é 13? 13 é 12 mais 1. É o início de um novo ciclo. Com Abraão se inicia uma nova jornada, um novo ciclo, uma aliança com Deus. É uma nova geração, uma nova humanidade, diferente daquela de Adão, de Noé, certo? Apesar da proximidade com Deus, mas ainda faltava um elemento. Faltava fé. Faltava fé. E agora nós já temos o exemplo em Abraão, certo? Daquilo que é o fundamento da nossa esperança. Então, era isso que eu tinha para trazer. Né? Claro, passei por cima de muita coisa porque nossa aula já está longa. Né? E para fazer uma análise muito bem detalhada, como eu fiz de alguns pontos, né, para fazer do texto todo, a gente precisava fazer várias aulas, certo? E como é uma aula só sobre Abraão, né, o recorte que deu para fazer foi esse. A próxima aula será sobre Isaac, certo? Será dos capítulos 24 ao 27. É isso mesmo. De 24 a 27. Com foco em Isaac. Tá bom? Então é isso. Não deixe aí de cumprir a nossa liturgia do YouTube, né, os ritos. Curta esse vídeo, né, deixe o seu comentário, o que você está achando dessas aulas. Certo? Compartilhe com seus amigos e veja aí os links da descrição do vídeo também. Se você não faz parte do grupo de WhatsApp do Depósito da Fé, clique aí, entre, porque lá a nossa discussão é melhor. Né? Eu ainda mando algumas outras informações, certo? Como a foto do mapa, né, que eu não trouxe aqui para a aula. Né? Vou mandar lá também, tá bom? Então lá a gente tem um papo mais próximo, certo? Então, mais uma vez, muito obrigado por ter assistido esta aula. Um abraço e até a semana que vem.